Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar hoje sobre os Bantus, que é um povo da África, que nós vamos conversar um pouco sobre a história deles, ok? Na África, ao sul do deserto do Saara, viviam e ainda vivem os povos Bantus. Povos que possuíam uma origem comum, e falavam línguas do mesmo tronco linguístico, chamados de línguas bantas. Então eles tinham a mesma língua, uma língua muito parecida uma com a outra. Eram línguas diferentes, vários povos que tinham línguas diferentes, mas eram línguas que eram semelhantes, línguas muito parecidas. E por volta de 1500 a.C., há muito tempo atrás, os povos bantus partiram de hoje onde é a República dos Camarões, e foram se deslocando ao centro. Esse deslocamento durou cerca de 2500 anos e foi a maior migração já vista na história da África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara. E durante seu deslocamento, os bantus domesticaram plantas, os bantus domesticaram vários animais e conquistaram povos que viviam de caça e de pesca. Os bantus eram povos agricultores, pessoal. Tinha domínio da técnica da produção de ferro. Sabiam fazer ferramentas de ferro, usados para fazer instrumentos de trabalho, fazer armas de guerra. Isso os colocava em vantagem, porque outros não tinham domínio sobre o ferro. O que eles usavam? Pedra e pau. E eles tinham esse domínio sobre o ferro. Davam vantagem sobre outros povos que desconheciam essa técnica da metalurgia. E ajuda a explicar sua vitória sobre outros povos. Assim, as regiões ocupadas pelos bantus tornaram-se terras de agricultores que dominavam a metalurgia. Então eles eram agricultores, pecuaristas também, cuidavam de animais. E a bacia do rio Zaire, chamado Congo pelos portugueses, era habitada desde longo tempo pelos grupos de bantus, por grupos de povos bantus, como o Bakongo, o Luba, o Lunda, o Kikongo. Segundo uma tradição, no final do século XIII, os Bakongos dominaram vários outros grupos de bantus, vários outros grupos menores falantes das línguas Umbundo e Kikongo, sob a liderança de um líder lendário de nome Nimi Alukeni. E eles expandiram seus domínios por meio de guerras, alianças e cobranças de impostos, de tributos e tal. Eles eram conquistadores e eles eram dominadores também. Nimi Alukeni recebeu o título de Manikongo. Manikongo significa o senhor do Congo, rei do Congo, e passou a ser considerado o herói fundador do reino do Congo. Depois edificou seu palácio em Mbanza, Congo, que era a capital do Reino do Congo. E a partir desse centro de poder, o Reino do Congo passou a controlar um amplo território gigantesco. Na capital, o Manikongo exercia sua autoridade com auxílio de 12 conselheiros, entre os quais eles estavam os secretários reais, os oficiais militares, os homens da lei, os coletores de impostos, entre outros conselheiros. Desses 12 conselheiros, 4 eram mulheres e representavam o clã das avós do rei. Os Congos, eles conheciam técnicas apuradas de fusão de ferro, eles sabiam utilizar muito bem, manejar muito bem o ferro. Segundo a tradição, o fundador do reino do Congo, ele era um rei ferreiro, por isso os trabalhos em ferro eram reservados aos nobres. Os nobres eram ferreiros. Era uma coisa interessante. Os ferreiros, aquelas pessoas que faziam ferramentas e instrumentos de ferro, eram nobres, justamente pela origem do rei que fundou o reino do Congo. E no Congo o comércio era intenso, era algo muito fervoroso, cara. Da capital do Congo partiram as caravanas que iam ao interior e levavam produtos, com especial destaque para o ferro e o sal. Como já disse, o sal é algo muito importante. O ferro era extraído na província de Missundi, no norte do reino. Já o sal, raro e precioso, vinha das salinas de Mipimba e da província de Nidembo, no sul. Aldeias, conhecidas como Lubatas, e cidades, chamadas também de Mibanzas, pagavam tributos, ou seja, impostos ao Manikongo, ao chefe do Congo, ao rei, ao senhor do Congo, que em troca lhe oferecia proteção espiritual, pois era visto como intérprete da vontade dos ancestrais e dos espíritos. Ele misturava Estado e religião. Os impostos eram pagos em espécie, ou seja, em produtos, sorgo, vinho de palma, metais, frutas, gados, marfim, peles e em dinheiro. A moeda do Congo era o nizimbo. Nizimbo era uma espécie de concha
marinha pescada na ilha de Luanda. Era uma concha bem singular, né? Onde eles utilizavam essa concha, e essa concha era o dinheiro deles, a moeda que eles utilizavam. A exploração dessas conchas era monopólio do rei. Só o rei e a sua cambada é que poderiam buscar essa concha. E o Monicongo repartia parte dos seus bens arrecadados com os líderes de linhagem e das aldeias, estabelecendo assim uma aliança e um equilíbrio de poder no reino. Os bantos, pessoal, a maior parte dos bantos vieram para o Brasil. A maioria dos milhões de africanos entrados no Brasil pela diáspora, pela escravidão, que os portugueses escravizaram vários africanos lá na África, pelos séculos 16 e 19, a maioria desses povos falavam as línguas bantas, como Kibundo, como Kikongo, Umbundo, enfim. Isso ajuda a explicar porque essas línguas estão tão presentes e influenciaram tanto o nosso vocabulário, influenciaram tanto o nosso modo de falar, o português falado aqui no Brasil. Porque tem várias palavras que nós falamos aqui no Brasil que os portugueses de Portugal não falam, justamente por causa da influência africana, da língua banta no caso, e também da língua indígena. Mas no caso a gente vai especificar mais algumas palavras que nós falamos aqui, que nós identificamos e que os bantos também lá na África identificam. Por exemplo, o birimbau. Birimbau é uma palavra banta. Todo mundo sabe que é um birimbau. O birimbau é um instrumento musical utilizado na capoeira. Caçula. Caçula é o mais novo dos filhos, é o jovem, né? O menino mais novo, o filho mais novo, o irmão mais novo. Canjica. Uma papa de milho feita com leite, né? O milho ralado com leite de coco, canela, açúcar. Carimbo. Carimbo é um selo, um sinal público que se autentica documentos. Cochilo. Cochilo, todo mundo sabe o que é cochilo, né? Eu adoro cochilar, bicho, eu gosto demais. Depois do almoço é tiro e queda. Dendê. Dendê é um óleo da fruta da palmeira chamada dendê. É um óleo vermelho que é muito utilizado na culinária de religiões afro-brasileiras e também na culinária baiana. É um óleo muito forte. Fubá. Fubá é uma palavra também banta. Farinha de milho ou de arroz, é uma farinha muito fina. Giló é um fruto do giloeiro. Sabor amargo, triste, um negócio mais horrível que eu já comi na minha vida é o giló. Moleque é uma palavra banta, é menino, garoto, todo mundo sabe o que significa moleque, né, moleque? E quiabo. Quiabo é uma planta também, um fruto do quiabeiro, e é muito utilizado na cozinha baiana, na cozinha de cerimonial de religiões afro-brasileiras, enfim. Também aqui no Nordeste é muito utilizado o quiabo na culinária. O quitute, petisco, uma iguaria muito apreciada, um sabor apurado, um sabor gostoso, um quitute. E samba. O samba é uma dança, né, música popular aqui no Brasil, que é uma palavra banta também, beleza? Enfim, pessoal. Então vocês podem observar que os bantus, né, esse povo que faz parte da região do Congo e que muitos deles vieram aqui para o Brasil, influenciaram diretamente a nossa história. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, onde nós vamos falar sobre os Yorubás. Valeu!